Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos ver números complexos, dando continuidade, então, forma trigonométrica, também conhecida como polar, tá? Eu tinha ensinado vocês nas aulas anteriores a saber identificar como é que é um número complexo na forma algébrica, z igual a mais bi, onde o a representa a parte real e o bi representa a parte imaginária, certo? Só que também esse número complexo pode ser escrito na forma trigonométrica ou polar, tá? Falou em trigonométrico ou polar, eu estou falando a mesma coisa. Então, quando eu tenho aqui o número complexo, ó, z igual a mais bi, na representação trigonométrica desse número complexo é determinado pelo módulo do vetor que representa e pelo ângulo que faz com o semi-eixo positivo das abscissas. Tá? Para você poder entender, eu vou colocar o gráfico aqui agora. E aí, eu tenho então o eixo x, né, que a gente chama de eixo real, e o eixo y, que a gente chama de eixo imaginário, tá? O afixo seria o ponto, né? Lembra que o módulo é a distância do afixo até a origem do gráfico, tá? Vai formar um ângulo, certo? E essa distância nós chamamos de módulo de um número complexo. O a representa a parte real e o b representa o coeficiente da parte imaginária. Beleza? Vamos dar continuidade. Eu queria explicar para você qual é o significado da palavra vetor. Então eu tenho aqui, ó, a definição de vetor. Vetor é uma entidade matemática que define grandezas que se caracterizam por módulo, direção e sentido, como por exemplo, velocidade e força. Vetor é representado por um segmento de reta orientado. O módulo é expresso pelo comprimento do segmento, como eu tinha falado para vocês anteriormente. A direção é dada pelo ângulo entre a reta suporte e a reta horizontal. O sentido é dado pela seta. Então eu tenho aqui, ó, quando z é igual a mais bi, o argumento de z é o ângulo, no caso é o ângulo, tá? Então toda vez que eu ouvir falar na palavra argumento, o argumento de número complexo é o ângulo que eu quero descobrir, tá? Lembrando que o módulo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então esse argumento é que nós vamos precisar descobrir quando a gente for transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica, ok? Dando continuidade, então, nós temos aqui, usando o gráfico, a gente tem condições de verificar o seguinte, que o cosseno do ângulo é o a dividido pelo módulo, e o seno do ângulo é o b dividido pelo módulo, tá? Isso é usando a definição do seno e cosseno, né? Que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Então isso nós vamos usar daqui a pouquinho no exercício para transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica. Aí eu tenho essa forma aqui, ó, tá? A expressão abaixo denominada forma trigonométrica ou polar, tá? Onde você tem z igual módulo, que multiplica o cosseno do ângulo, mais i que multiplica o seno do ângulo que a gente tem que descobrir. E vamos ver no exercício, então, como é que fica essa situação, tá? Aqui eu coloquei um primeiro exemplo. Nesse exemplo, então, eu tenho passe para a forma trigonométrica o número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. A primeira, você tem que seguir um roteirinho. Eu sempre falo para meus alunos seguir um roteiro. Nesse roteiro, eu tenho o primeiro passo meu é identificar quem é o A e quem é o B. Tá? Então, quem já começou a assistir números complexos tem condições de saber que o A vale 1 e o B vale raiz quadrada de 3. O B sempre é o coeficiente que acompanha a parte imaginária e o A é sempre o coeficiente da parte real. Bom, explicando isso, a gente já tem a identificação dos dois aqui. Vamos continuar. Agora, a sua representação no gráfico vai ficar desse jeito aqui, ó.
O A, como o A representa a parte real, o A vale 1. O B vale raiz quadrada de 3, né, positivo. Aí eu coloquei a distância do afixo até a origem, representei aqui quem é o módulo, né, de Z. O ângulo formado entre o eixo horizontal e o semi-eixo, né, e o ângulo que eu tenho que descobrir aqui então no caso, ok? Bom, segundo passo é a gente calcular o valor do módulo. Então o primeiro passo é identificar o valor de A e B. Tá? Lembrando que o A representa a parte real, o B representa a parte imaginária. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular um módulo. Então é um roteirinho que você segue que não tem problema, sempre vai ser assim. Bom, seguindo esse roteiro, agora eu vou calcular o valor então do módulo. Lembrando que o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, observando aqui, ó, substituir no lugar do A por 1 ao quadrado, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 dá 3. Sobrou dentro da raiz, então, 1 mais 3, que dá 4, e raiz quadrada de 4 dá 2. Beleza? Bom, seguindo, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou calcular o ângulo. Para eu descobrir o valor do ângulo, eu vou primeiro calcular o cosseno e o seno desse ângulo. Cosseno, então, lembra que é o A dividido pelo módulo e o seno é o B dividido pelo módulo, tá? O seno, B dividido pelo módulo B, vale raiz quadrada de 3. O módulo eu acabei de descobrir, vale 2. O cosseno do ângulo, o A vale 1 e o módulo vale 2. Agora você tem que lembrar um pouquinho da trigonometria, tá? Que vocês já viram, parte de funções trigonométricas, função seno e função cosseno especificamente. Você tem que descobrir qual é o ângulo que o seno vale mais raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale 1 sobre 2 também positivo. Bom, o quadrante onde o seno e o cosseno são positivos ao mesmo tempo é o primeiro quadrante, tá? Se você relembrar a matéria lá, você tem condições de observar que o seno e o cosseno no primeiro quadrante, os dois são positivos. Então, esse ângulo é um ângulo que está no intervalo de 0 a 90, ou de 0 a π sobre 2 radianos, ok? Bom, se você olhar na tabelinha, qual é o ângulo cujo seno e o seno vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio? Esse ângulo vai ser o ângulo de π sobre 3 radianos. Ou seja, se você fizer uma regrinha de 3, tá? Isso aqui já coloquei em radiano para vocês, mas a gente vai achar em graus, tá? Π radiano é 180, dividido por 3 dá 60 graus. Então, o ângulo cujo cosseno vale mais meio e o seno vale mais raiz de 3 sobre 2, olhando naquela tabelinha trigonométrica, você vai achar que é o ângulo de 60 graus. Tá? E aí você tem que transformar esse ângulo em graus para radiano. E aí você tem que relembrar também lá e fazer uma regrinha de 3. Π radiano, tracinho 180, né? X, aí você coloca lá 60 graus e aí você multiplica cruzado, tá? Quando você fizer isso, você vai encontrar então que o ângulo de 60 graus ele vai ser equivalente a π radiano dividido por 3. E agora, para a gente poder concluir, eu coloco para vocês aqui, né, como é que fica a forma trigonométrica ou polar desse número complexo, tá? Então ficou dessa forma aqui, ó. Logo, Z é igual ao módulo que multiplica o cosseno do ângulo mais I que multiplica o seno do ângulo. Uma observação importante, o módulo a gente descobriu, vale 2. O cosseno e o seno, o ângulo quando você for colocar, pessoal, geralmente, tá, sempre o ângulo é colocado em radianos. Eu nunca vi exercício o ângulo tá em graus. Se acontecer, não tem problema, tá? Num exercício com alternativa, mas a gente tem que deixar o ângulo em radiano, ok? Então, lembrando,
O que é importante? O cosseno do ângulo é o A dividido pelo módulo, o seno do ângulo é o B dividido pelo módulo. Você tem que seguir esse roteirinho aqui, é uma sugestão, tá? Primeiro você acha o A e o B, depois você calcula o módulo, depois você calcula o cosseno e o seno. Depois que você descobriu qual é o valor do cosseno e o seno, você vai descobrir qual é o ângulo correspondente ao valor do seno e cosseno ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, como cosseno e seno são positivos, ao mesmo tempo, o único quadrante que aceita essa condição é o primeiro quadrante. Descobrimos que o ângulo vale 60 graus. Aí, através de uma regrinha de 3, π radiano 180, x 60 graus, multiplica cruzado. E aí você vai encontrar que o ângulo é igual a π radiano dividido por 3. E aí é só substituir na fórmula aqui do lado, chamada de trigonométrica ou polar. Existe também a situação contrária. Eu dou exercício onde eu dou o número complexo na forma trigonométrica ou polar e peço para você transformar na forma algébrica. É muito mais tranquilo, tá? Isso aí nós vamos fazer também depois em forma de exercício. É importante isso aqui, geralmente o pessoal gosta de pedir quando cai número complexo, esse tipo de exercício, porque ele pega quase tudo, né? Ele mistura trigonometria, né? E mais essa parte aqui do número complexo, tá? Então a pessoa tem que saber tudo mesmo, beleza? Queridos, por enquanto é só. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.